Amém, glória a Deus. Nós temos, irmãos, o privilégio também de estar aqui conosco, o pastor Sidson. Por favor, pastor Sidson. Para quem não conhece o pastor Sidson, e creio que há muitos irmãos até aqui também da nossa igreja que ainda não o conhecem, o pastor Sidson é a pessoa que há 25 anos atrás teve um chamado de Deus para Portugal, e é o cofundador da Missão Cristã Internacional, nosso pastor, presidente do nosso ministério. Então, gostaria que todos vocês ficassem a conhecer nessa noite. E ele também vai fazer aqui também a apresentação do pastor Hernani, que também conhece e sabe também um pouco da história dele. Muito obrigado. Obrigado, pastor Arlindo. Boa noite a todos. A paz e a graça de Jesus. É sempre bom estar aqui com vocês. É uma alegria mesmo grande ver que esta obra de Deus está de pé, permanece, porque ela tem fundamentos, ela está edificada em Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para nós também é um motivo de alegria termos conosco o evangelista Hernani Santos. Ele é um evangelista, nós consideramos ele uma avivalista da nossa época, porque ele tem algumas características, né, de uma avivalista, porque o ministério dele, ele choca com o pecado, confronta o pecado, promove a edificação da igreja em santidade, em consagração, busca o fogo, mover do Espírito Santo de Deus e com sinais e maravilhas. Então a gente considera muito o ministério do evangelista Hernani Santos. Vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas, que Deus possa usar a vida dele. Aleluia, que bom, que bom. Eu conhecia Santarém no Pará, mas agora hoje conheço Santarém, pai de Santarém. Meus irmãos, que alegria estar aqui com os irmãos, um motivo de satisfação muito grande. Pastor Sidson é um amigo de muitos anos, além de um conterrâneo. Você sabe que quem nasce em Goiás é o quê? Goiaba? Não. E o pastor Sidson é um dos grandes vencedores que nós temos aqui na Europa, desde quando ele chegou, e um dos segredos para você vencer como missionário no exterior é amar o país para onde Deus te enviou. E o pastor Sidson ama a terrinha, esta terrinha dos mouros, é assim que diz, e não é muito difícil não gostar de Portugal, não, lugarzinho tão querido, melhor que Portugal, é só os portugueses. Muito obrigado, pastor Sidson, por mais uma vez nos receber aqui. Estávamos já há um tempo aí, uns 2 anos e pouco, por causa de toda essa situação, mas cá nós estamos. Hoje tivemos alguns rápidos desencontros até entrarmos no hotel, todo esse protocolo agora, você tem que fazer teste em farmácia para cada hotel. Então minha esposa e minha filha e meu filho não vieram, mas cá eu estou. Amanhã, segunda e terça, estamos ali em Sintra. Agradecer também ao pastor, me recordo do amado pastor lá, o vi em Sintra, e ver aqui os irmãos, nesse frio. Vocês estão com frio? Pois eu não. Eu estou bem, você está bem? Em espanhol se diz, se siente bem? Que bom. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia onde você sentir no seu coração. Estou brincando, é brincadeira. Ainda não somos congregação cristã, né, irmãos? Mas somos uma congregação cristã. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos começar no versículo 25. Enquanto você deixa a sua Bíblia aberta, pode deixar sem a música por enquanto, no final você põe aquele áudiozinho que eu mandei. 1 Coríntios 14, 25. Eu vou ter uma fase aqui, né, nesse momento, nessa noite, uma fase mais voltada para o ensino, e depois nós vamos partir para uma fase que todo crente avivado gosta. Mas é muito importante essa primeira etapa,
porque já há 2 anos eu estou pregando essa mensagem, por incrível que pareça, Deus me levou nesse período de 2 anos que completamos em pandemia para pregar essa mensagem. Olha, eu nunca imaginei que eu iria viajar em tantos países em um momento tão não aconselhado para isso. Eu já estou tão vacinado que eu estou tomando vacina de canudinho. Sabe aquela, como é que brinca, a carteirinha de fidelidade da Pfizer? Na 9ª vacina você ganha uma torradeira. Eu estou com tanta vacina que está desse jeito, mas uma das coisas que Deus me pediu quando começou essa pandemia, Deus me pediu muitas coisas. Primeiro, eu quero a metade do seu peso, então eu perdi 65 quilos. Então sou eu mesmo aqui, gente. Como diz o pastor Sidson, não te reconheci, só estou falando com você porque eu estou lhe vendo. O meu FaceTime não me reconheceu. O telefone olhou para mim e falou, foto irreconhecível. Eu tenho amigos que olham para mim e não me reconhecem. Então, eu perdi a metade do peso. Segunda coisa que Deus me pediu no início, tome todas as doses da vacina. Todos os países que eu fui pregar, eu tive que levar comprovação de vacina. Eu não estaria pregando em nenhum lugar se assim não fosse. Só cá em Portugal, que você, além da vacina, tem que dar teste também. Até segunda-feira, né? Mas que assim seja. Mas nós estamos acostumados com todo esse protocolo em todos os lugares. E, obedecendo assim o Senhor, uma das coisas que eu tenho pregado é sobre avivamento. Uma mensagem que Deus me deu é: como nós saberemos se estamos dentro de um avivamento? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você saberia me explicar aqui agora o que é um avivamento? Quando Deus começou a me falar sobre isso, nem eu imaginava que eu não sabia tanto sobre avivamento. A palavra avivamento quase virou uma marca nas igrejas, um chavão, uma logo, mas boa parte dos crentes não sabem o que é avivamento. Por exemplo, muitos de nós confundimos avivamento com um grande movimento. Apesar que todo avivamento vai trazer em si, ao final das contas, grandes movimentos, é evidente, um movimento em si não caracteriza um avivamento. Quer ver outra coisa? Evangelismo também não é avivamento. Apesar que avivamento vai desembocar em evangelização, uma evangelização em si não é avivamento. Milagres também não, apesar que podem gerar milagres um grande avivamento. Mas avivamento é um mover do céu. Avivamento não é obra de Deus diretamente com o mundo. Evangelismo é obra da igreja no mundo e avivamento é obra de Deus na igreja. Todos os textos de avivamento na Bíblia é aviva a tua igreja, é aviva a tua obra, é aviva teu povo, é aviva-nos, ó Senhor. A palavra avivamento em italiano eu gostei muito porque é ressuscitar, é trazer vida de novo. Em inglês é revival, é reviver. Traz a ideia de trazer vida àquilo que já esteve vivo e agora está morto. Avivamento, então, não vem porque nós somos santos. Avivamento vem para nos santificar. Avivamento também não vem porque nós merecemos. Avivamento vem porque nós precisamos. Então, avivamento é uma mistura de urgência do céu com necessidade da terra. O avivamento vem por 3 questões. Primeiro, vem como resposta ao pecado da igreja. Quando há muito pecado, Deus responde com avivamento. E segundo, resposta à frieza do povo de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus estava frio quanto ao fervor para com Deus, Deus mandou fogo, respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo ao pecado, Deus respondeu com fogo à frieza e também como resposta ao caos. Então nós encontramos na Bíblia que
sempre precedente a um grande mover de Deus, teve muito caos. Não vou falar disso hoje, mas em 3 dias em Sintra nós vamos, evidente, tocar nesse assunto. A cada 100 anos nós temos 3 coisas no mundo: uma pandemia, a cada 100 anos, uma guerra e um avivamento. Historicamente falando, de 100 em 100 anos, nós temos uma pandemia, guerra e avivamento. E você pode perguntar, por que Deus faz isso? Porque, preste muita atenção, a dor, a provação, não é uma linguagem escolhida por Deus para tratar conosco. Deus não escolheu prioritariamente lidar conosco através da dor. A linguagem da dor é uma linguagem nossa para com Deus. Nós só respondemos a Deus de maneira positiva depois da dor, infelizmente. Se essa é a nossa linguagem, então a linguagem de Deus passou a ser o amassar. Por isso que no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12, começa: convertei-vos a mim hoje mesmo, assim diz o Senhor. Todo o capítulo você vai ver que Deus envia um grupo de 4 gafanhotos e destrói as campinas, o povo não se arrepende. Então vem a peste, o povo não se arrepende. Então o gado morre de fome, vem a seca, o povo não se arrepende. E em último lugar, Deus manda uma terrível nação que se levanta contra a nação de Israel. E é nesse momento que Deus levanta o profeta Joel para dizer que esses eventos de peste, seca, exército, guerra, gado morrendo de fome, o fogo matando tudo por causa da seca, era nada mais que um sinal do grande juízo de Deus que viria se eles não se arrependessem. É nessa hora que Joel conclama e chama o povo para voltar-se para Deus. Aí no verso 28, o texto amplamente conhecido por nós todos está: depois desses eventos, quais? Peste, seca, morte, animais morrendo, guerra. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Satanás nos exalta para nos abater depois. O Senhor primeiro nos abate para nos exaltar depois. Infelizmente, é a linguagem que nós mais conhecemos, a linguagem de pós-dor. Entendeu o que eu disse? A dor é como que um anzol de Deus para trazer você a Ele. Não por causa dele, mas por nossa causa. É evidente que Deus queria tratar conosco de outra maneira, mas a nossa natureza caída não houve outra coisa, a não ser depois da dor. Por isso que da uva amassada que vem o vinho. Por isso que da rosa amassada que vem o perfume. Do trigo amassado vem o pão, e da azeitona amassada vem o azeite. Cá em Portugal há muitas oliveiras. Você anda nas quintas, há muitos pés de oliveira, além das parreiras de uva. Então, quando você começa a caminhar, ainda esses dias o meu filho pegou o fruto da oliveira, eu olhei, parecia uma batata doce. Vocês já viram? Bem vermelhinho assim. Eu não imaginei, eu só acreditei que era uma oliva porque saiu da oliveira. Porque aquilo não parecia, para mim, aquilo se eu olhasse, estava eu e o Jorge, parecia uma batata doce, vermelhinha, desse tamanho. E aí eu peguei aquilo, não é possível, isso não vem da oliveira. Bom, está no pé da oliveira. E quando eu olhei para aquela oliveira, eu lembrei que a maneira de Deus produzir óleo no crente é amassando. Então Deus nos atrai com cordas de amor dentro da nossa dor e em meio ao caos. Eu costumo dizer que a igreja, ela sempre foi treinada para esse momento. Agora nós estamos no campo que nós sabemos jogar. Ei, escute o que eu estou lhe dizendo. O pior momento do mundo sempre na história foi o melhor momento da igreja. E o melhor momento do mundo na história sempre foi o pior momento da igreja. A igreja, quando o mundo vai bem, ela planta uma vinha e se embebeda.
Nós, crentes, nós, igreja, fomos treinados como resposta para a dor do mundo. Agora, esse momento, é o campo que nós sabemos jogar. Eu estava pregando na metade do ano em Colômbia, depois fui a Peru, fui a outros países que a altitude é muito grande, no Peru e na Bolívia. Nos primeiros dias, sangrava o nariz, eu sentia falta de ar por causa da altitude. E eu não sei se você sabe, lá na América Latina, se um grande time vai jogar com o time da Colômbia, ou do Equador e da Bolívia, o Brasil ia lá e perdia sempre, porque corria 15 minutos e depois não tinha mais fôlego. Então aqueles times sabem jogar. Deixe-me te dizer, nós sabemos jogar é agora. Ei, você não entendeu o que eu disse? Nós somos a resposta do caos. Nós somos a boca de Deus para a dor. O avivamento só acontece depois da dor, depois do caos. A erva, ela é amassada, a azeitona é amassada para produzir óleo. Deus não vai usar outro veículo nesse momento, a não ser a sua igreja, para responder ao que se passa aí. Então eu gostaria de mostrar a você uma coisa muito importante. Claro, não vou conseguir fazer isso hoje, porque são 3 etapas de Deus para um grande avivamento. Eu não sei se todos são aqui ao pé de Santarém, se não for, de antemão você está convidado para os 3 dias em Sintra. Não é tão longe. Para nós no Brasil, longe é 1.500 quilômetros. Então, quase todo mês eu pego o meu carro lá em Curitiba e ando 1.500 quilômetros e vou ali em Brasília. Curitiba, Brasil, quase todo mês. Vou ali em Caldas Novas, pastor Cício. Dá 1.000 quilômetros, Curitiba. E a gente vai cantando, ouvindo um podcast. Isso para nós é longe. Não, 1 horinha de carro a Sintra. Glória a Deus por isso. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Todo avivamento, escute. Todo avivamento, ele precisa de 3 etapas. E eu te explico por que necessariamente todo avivamento precisa dessas 3 etapas. Escute bem. Se o avivamento demorar mais um pouco, ninguém ficará de pé. Porque existem 2 profecias apocalípticas que nós estamos vivendo hoje. Uma delas é a apostasia. E tem gente que não sabe disso. O que é apostasia? Apostasia é o desvio de crentes da sua fé. Só pode apostatar quem conhece a Jesus. Então Jesus disse que essa apostasia viria, que o amor desses crentes iria esfriar. O apóstolo Paulo diz que é dessa apostasia que virá a religião única, da onde vem o anticristo. Então a apostasia é a religião majoritária dos últimos dias. É um grupo de irmãos que acham que agora não precisam de congregar, que podem ser crentes do seu jeito e procurar um Deus à sua imagem e semelhança. O nome disso é apostasia. No Brasil, antes de começar a pandemia, nós tínhamos 7 milhões de desviados. Saiu uma pesquisa agora, mês passado, 22 milhões em 2 anos. Então, a apostasia já é uma realidade. Mas na Bíblia, quando houve apostasia, Deus só respondeu a ela com fogo. Elias veio por causa da apostasia de Israel. Jezabel trouxe a apostasia do povo, e Deus levanta Elias, e agora Elias, a Bíblia diz que ele vem para converter o coração das pessoas a Deus. Em Malaquias 4:5, sobre os últimos dias, profetizando sobre João Batista, diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Então a apostasia é uma realidade. O avivamento é uma resposta de Deus ao desvio da sua igreja, à frieza da sua igreja, à falta de amor e paixão por Deus, aos ídolos que construímos. Mas, pastor, a profecia dos últimos dias, na realidade, não é do caos, de terremoto, é também. Mas no mesmo texto em que Jesus diz que o amor de muitos iria esfriar, ele fala de um grande avivamento.
o evangelho seria pregado em todas as nações. O mesmo apóstolo Paulo fala que nos últimos dias viriam doutrinas de demônios e as pessoas se acercariam de mestres de acordo com as intenções de seus corações. O mesmo apóstolo Paulo nos prega: enchei-vos do Espírito. Quando você pega os textos de apostasia, eles estão completamente coligados com o grande avivamento de nossos dias. O problema é que nós temos uma visão de avivamento, mas existem avivamentos à nossa imagem e semelhança, e cuidado com isso. O maior inimigo de um avivamento, gente, é aquilo que se parece com um. É aquilo que nos traz a sensação de bem-estar. É aquilo que nos traz a imagem que tudo está bem, mas não está. Qualquer avivamento que não nascerá dessas três coisas que eu vou mencionar aqui, não é um avivamento. E deixe-me te dizer, avivamento é uma profecia apocalíptica. O derramar do Espírito Santo sobre toda a carne é uma profecia apocalíptica. É nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Então, talvez você pense só em caos, mas Malaquias fala disso. Ele fala que há uma profecia para o mundo e há outra profecia para a igreja. O profeta Malaquias, por gentileza, Malaquias capítulo 4, versículo 1. Vamos ver esse texto, Malaquias 4, versículo 1, se puder colocar na tela. Olhe bem, esse texto é muito interessante. Ele faz parte de todo o ensopo, ainda que estou em fase de acabamento, de um livro chamado O Último Pentecoste. E esse texto, ele começa falando do dia do juízo do Senhor, de como Deus se ira e se irar com o mundo, mas ele faz uma separação entre a profecia de seu juízo e o avivamento para a sua igreja. Quer ver? Vamos ver. Pois eis que vem o dia em que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolhos. Que coisa terrível. E continua: o dia em que ele vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Que texto absurdo. E você fala: uau, esse texto é surreal. Mas olha a separação da palavra do Senhor para nós. Próximo verso. Mas para vós, quem? Que temeis o nome do Senhor. Opa! Nascerá o sol da justiça, fazendo o quê? Trazendo salvação em suas asas. Enquanto o mundo estará sofrendo, o Senhor diz: saltareis como bezerros soltos no pasto. Agora preste muita atenção, a profecia do profeta Joel diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos sonharão, vossos filhos terão visões e vossos velhos terão sonhos. Eu estava pregando em Brasília, uma menina de 13 anos meteu o pé na porta, no camarim, sentou, aquilo assustou a todos nós. Ela sentou de frente para mim e disse: você vai fazer alguma coisa por mim agora ou você vai esperar que eu me mate? Eu falei: eu não te conheço. Ela: pois você vai conhecer agora. Ela fez assim, os pulsos todos cortados, de mais de 10 tentativas de suicídio. Uma filha de pastor. Estávamos jantando, todo mundo perdeu o apetite na hora. Eu segurei a mão daquela menina. Eu disse: Senhor, eu não aceito isso. Porque a profecia de Deus para nossos filhos não é que eles seriam drogados. Não é que nossos filhos teriam crises de ansiedade. Não é que nossos filhos iriam sofrer, iriam se desviar, iriam virar ateus. A profecia nos últimos dias é que nossos filhos seriam profetas. Eu vou derramar do meu espírito sobre os seus filhos e eles profetizarão. A profecia do Senhor para nós não é que nossos velhos seriam deprimidos, iriam se trancar com medo e iriam ter depressão, é que eles voltariam a sonhar.
Então eu estava pregando agora nos Estados Unidos. E imagina você, eu viajando com todos esses protocolos de cada viagem. Eu estava pregando. E um dos dias, no meu tempo de oração, o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Ele me lembrou do casamento em Caná da Galileia. E me veio à cabeça a palavra de Maria a Jesus: filho, acabou o vinho. E a mulher olhou, e Jesus olhou para a mulher e disse: e então? Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Sabe o que é interessante nessa história? Que a mulher na Bíblia sempre vai representar a igreja. Você tem a mulher vestida de púrpura, a mulher vestida de sol e a mulher vestida de linho. A mulher vestida de linho representa a igreja, Apocalipse 19. A mulher vestida de púrpura representa a igreja desviada. A mulher vestida de sol é Israel, que foge para o deserto, no caso, que gerou Jesus. Então, toda vez que você lê na Bíblia, o termo mulher vai representar a igreja. O casamento é essa união de Cristo com a sua igreja. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus se passa em um casamento. Eu já vi pastores dizendo que não havia propósito nesse milagre, mas é um grande propósito. Então Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. O profeta Joel diz, depois do texto que nós lemos, que uma das coisas que o Senhor iria restaurar em Israel seriam os lagares de vinho. E Ele iria nos abençoar de novo com vinho e óleo. O vinho na Bíblia sempre representa a alegria do Espírito. Paulo fala: não vos embriaguei do vinho, álcool, mas vos embriaguei do vinho, no caso, o Espírito. E o óleo sempre irá representar a unção. Então Deus me levou a pregar lá em Miami sobre o vinho novo. E começou a acontecer algumas coisas naquela conferência que me deixou chocado. Primeiro, que o avivamento ele passa desde os jovens até os velhos. Não que os jovens e velhos serão prioridades, mas ele vai abarcar ou abraçar todas as faixas etárias, desde as crianças até os velhos. E esse avivamento ele tem duas características: vinho e óleo. Vinho novo e óleo. Agora me responda se não é uma coisa que a igreja do Senhor tem perdido nesses dias: vinho. Então eu estava orando, viajando, e eu falei: Senhor, por que em alguns lugares o seu povo está tão frio, tão triste? E sabe, veio a palavra da mãe de Jesus, Maria, na minha cabeça: eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E não há nada que represente mais avivamento do que vinho. Note, os irmãos, que na Bíblia fala de odre novo, odre velho, de odre quebrado, odre reconstruído, mas ela não fala de óleo novo. Ela fala de vinho novo. Ela nos deixa claro que você pode ter alegria hoje, perder a alegria, e você terá que ter a sua alegria renovada, mas nunca a unção. A unção é sempre a mesma. E a palavra do Senhor para mim foi: eles não têm mais vinho. Eu vim te dar vinho. Eu estou andando dando vinho. Dou uma passadinha no boteco do seu Joel, pego um pouquinho de vinho e ando por aí dando vinho às pessoas. Não há nada que se afastou mais de nós do que a alegria do Espírito. O sorriso sumiu de nossos lábios. Os crentes estão deprimidos, os crentes estão ansiosos, se deixaram levar pelo caos do mundo. E aconteceu duas coisas nesse avivamento que nós vivemos, ou presságio dele agora nos Estados Unidos. Em um dos cultos, eu estava pregando nessa mesma mensagem, e de repente uma criança estava
no colo, quase 3 anos de idade, e a criança começou a orar em línguas. Ela estava dormindo e acordou orando em línguas. Você sabe orar em línguas? Olha, uma criança dormindo, ela acordar orando em línguas já é em si algo grandioso. Mas a mãe reagiu de uma maneira tão assombrosa que eu tive que descer e perguntar: o que se passa? Ela olhou para mim e disse: meu filho não falava, quase 3 anos. Eu disse: mas por quê? Porque ele era autista. E de acordo com os médicos, ele nunca iria falar. Então agora essa criança que nunca falou, passou a falar orando em línguas. Então ela não estava orando em língua, ela estava profetizando. A partir daí começou a falar. E eu estava pregando sobre isso. Os jovens precisam de óleo, os velhos de vinho. O óleo te traz mobilidade, força, agilidade. O vinho, alegria. No mesmo culto, uma senhora de 89 anos de idade sentou na cadeira e começou a levantar as pernas e gritava e ria. E ria. Eu falei, ó. Ela agia como alguém bêbado. Ora, se não foi isso que aconteceu no Pentecoste, e dizia: esses galileus estão bêbado, às 9 horas da manhã, só tinha que ser galileu mesmo. Como se procedem os bêbados? Não é nada bom. Ou eles dormem, ou brigam, ou choram, ou riem. Aquela senhora sentada na cadeira levantava as pernas e dizia: Aí eu falei, bom, uma senhora de 89 anos fazendo essas peraltices já é estranho. Mas tem algo estranho. Quando eu desci, eu falei, o que se passa? Ela falou, ali está meu marido, meu neto, e isso, eu me lembro de tudo. E a família começou a chorar, e a chorar, e a chorar. Eu falei, mas isso não é normal. Bom, não era. Nós estamos falando de uma senhora de 89 anos de idade que estava com Alzheimer, que já há mais de 5 anos não se lembrava de ninguém em casa, só da sua infância. De repente o Espírito Santo, o vinho novo, tomou ela, e ela começou a se lembrar de todos, e a sua família começou a chorar. É muito triste quando você está dentro daquilo que nos alegra e não sentimos alegria. Como um crente cheio do Espírito Santo não pode ter alegria. No último dia dessa conferência em Miami foi interessante que todas as pessoas, se dijo maior de idade, acima de 50, 60 anos, começaram a pegar os jovens, as crianças de 3, 4, 10 anos e começaram a dançar. Eu não conheço um lugar onde está cheio do Espírito que não há alegria, porque é o vinho novo. Mas isso é muito importante. Nós estamos prestes, meus irmãos, a viver uma grande eclosão do Espírito Santo. Nós estamos prestes a viver um novo Pentecoste. A primeira vez que eu disse isso, eu apanhei muito no Brasil. Mas eu apanho e não sinto dor, minhas costas são largas. Porque eles diziam, que história é essa de novo Pentecoste? O Pentecoste já aconteceu. Bom, não é isso que eu li na Bíblia. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou quase 30 minutos, quando o Espírito Santo desceu. E alguém me disse, como você sabe que foi quase 30 minutos? Porque eu levo mais de 20 para ler. É igual conversa do WhatsApp. Se eu levo mais de 20 para ler toda a pregação de Pedro, dá quase 30 minutos pregando. E o apóstolo Pedro começou a pregar e ele disse, tudo isso que vocês estão vendo, esse Jesus que vós matastes, e ele faz um sermão, faz apelo, depois ele traz e fala, Joel profetizou, e lá no final ele diz, isso tudo é para vós, mas é para os seus filhos, mas não só para os seus filhos, é para os filhos de seus filhos. Mas não é só para os filhos e seus filhos, é também para um povo muito distante de vós.
Eu vou parafrasear o que Pedro está dizendo. Esse Pentecoste aqui vai acontecer em todas as gerações. Sabe o que Pedro está dizendo? Toda geração terá seu Pentecoste. E como eu sei que nós estamos prestes a viver isso? Em um de meus livros, você terá a oportunidade aqui, Transferência de Unção. No mês de dezembro de 2019, eu estava saindo de Milão, da Itália, passei por Portugal, no início da pandemia, quando começou. Cheguei no Brasil, deixei minha família e fui pregar nos Estados Unidos. Na ida para os Estados Unidos, Deus me deu isso que eu estou pregando agora para você, nesse livro. E nesse livro, em fevereiro de 2020, antes de explodir a pandemia, o Senhor havia me dito, leia no livro, o livro é dessa data, que nós viríamos e viveríamos essas fases. Toda geração tem que viver seu Pentecoste. Toda geração tem que viver seu caos. Toda geração tem que ser atraída como um anzol para Deus, porque Deus quebranta para exaltar. Deus só pode usar um homem grandemente depois que seu coração é quebrantado grandemente. Deus não fala com orgulhosos. Deus até resiste. Para piorar, Deus até atrapalha a vida de gente orgulhosa. Se Deus resiste orgulhoso, por que eu deveria bajulá-lo? Então, como Deus vai derramar o seu fogo sobre corações não quebrantados? Pedra não pega fogo. Corações de pedra jamais irão incendiar. Então, Deus tem que tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne. Eis uma outra profecia. Eu jamais imaginaria que iríamos viver isso tão logo, mas nós estamos seguindo, olhe bem para mim, todos os passos necessários para um grande avivamento. O caos já se instalou, só resta o fogo descer. Deus está nos amassando para produzir muito óleo. E o que eu gostaria de dizer para a igreja do Senhor, que nós estamos agora no nosso campo, é o jogo que sabemos jogar, é agora. Escute bem o que eu vou te dizer. Mas a pergunta, meus irmãos, que não quer calar: como saberemos se estamos dentro de um avivamento? Existe um balizador chamado Bíblia. Qualquer coisa que estiver fundamentado na Bíblia Sagrada é verdade. Qualquer coisa que nasce da oração vem de Deus. Se não nasceu da oração, você terá que orar para saber se é de Deus. Qual é o balizador da nossa fé? A Bíblia. Para nós entendermos que estamos dentro de um avivamento e não sermos levados pelos ventos de doutrina, um falso fogo, um falso avivamento, uma falsa coisa que se parece com aquilo que vem de Deus, nós temos que analisar os avivamentos bíblicos. Nós temos 3 no Novo Testamento. O prioritário, Atos 2. Depois temos Atos 8 em Samaria, com Filipe. Depois temos em Éfeso, com Paulo, em Atos 14. Em Samaria, Filipe ganha toda a cidade. Depois vai Pedro, Tiago e João, e toda a cidade recebe o Espírito Santo. Em Éfeso, Paulo dá o Espírito Santo para toda a cidade e acontecem milagres tremendos. Então nós temos 3 grandes avivamentos no Novo Testamento para tirarmos como base se realmente estaremos vivendo um grande avivamento. Se o Espírito Santo que atuou no Pentecoste é o mesmo Espírito Santo que está em nós, nós temos que ter as mesmas características de Atos 2. Acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Primeiro eu disse que toda geração tem que ter o seu Pentecoste. É isso que Pedro disse. Nós ainda não vivemos, mas estamos prestes a viver. Segundo, se Atos é verdade, se Éfeso é verdade, se Samaria é verdade, todos os avivamentos históricos, a partir de 1400, que é o que a gente mais conhece, com Savonarola, com Lutero, com John Bunyan, com Finney, com Moody, com Wesley, com todos esses grandes avivalistas,
Todos eles devem seguir o mesmo padrão de Atos 2. Porque o Espírito Santo de Atos 2 não é diferente do Espírito Santo de hoje. Então, o avivamento da Rua Azusa deve ter as mesmas características de Atos 2. O avivamento do país de Gales deve ter as mesmas características de Atos 2. O avivamento de Brownsville, Pensacola, deve ter as mesmas características de Atos 2. O avivamento de Toronto, todos os grandes avivamentos devem ter as mesmas características de Atos 2. Porque o óleo é o vinho que Deus renova. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Quais são as 3 características bíblicas de um poderoso avivamento? Anote. Todo avivamento, ele deve ter precedência, evidência e frutos. Vamos lá? De novo. E quais são as precedências, as evidências e os frutos de um avivamento de acordo com a Bíblia? É mais fácil do que imaginávamos. Eu vou terminar hoje falando sobre evidências, mas lá em Sintra eu vou falar sobre as 3. Primeira coisa, todo avivamento, ele precede de um espírito profético. Ele não vai vir sem uma voz profética. E quando eu falo voz profética, eu não estou falando de dons proféticos. Existe uma diferença entre ministério profético e dons proféticos. Por exemplo, a Bíblia diz que João Batista era profeta. E em Malaquias 4:5, Lucas capítulo 1, versículo 17, Mateus 3:3, nós temos relatos do ministério de João Batista. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ele era o maior profeta. Mas você não vê nenhum registro bíblico. É possível que João Batista tenha tido alguma evidência de dons, de cura, milagres, revelar segredos do coração em João Batista. Provavelmente ele tinha. Mas nós não temos registros que João curou ninguém. Ou que João revelou, ou trouxe alguma vidência, ou prescrutou algum coração. Porque o ministério de João era converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E em Malaquias 3:3 diz, esse é aquele de quem profetizou o profeta, Mateus 3:3, o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Em Lucas 1:17 diz, este é aquele que vem no espírito e no poder de Elias para fazer converter o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência. Veja que ministério profético, dom, voz profética é diferente dos dons proféticos. E é isso que eu gostaria que você entendesse. O ministério profético, ele se refere à pessoa de Cristo, ao caráter de Cristo. Os dons proféticos se referem à pessoa do Espírito Santo. Por isso que os dons proféticos são evidências de um avivamento, e o ministério profético é precedência de um avivamento. Vou te dar um exemplo bem rápido, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, sobre ministério profético e dons proféticos. Esses dias um irmão na igreja disse assim, pastor, eu sou profeta. Eu disse, o que te levou a crer que você é profeta? Não, porque eu vejo a vida sua, mas você não é profeta. Profeta na Bíblia é ungido. Você não foi ungido para isso. Então Deus falou para Elias, sai, vai atrás de Eliseu e ungiu como profeta no seu lugar. Samuel foi ungido, Eliseu foi ungido, Moisés foi ungido, todos os profetas na Bíblia foram ungidos. Ninguém se unge a profeta. Ah, mas eu tenho dons proféticos. Bom, aí é outra coisa. Não é todo mundo que tem dons proféticos que é profeta. E não é todo mundo que é profeta que necessariamente tenha dons proféticos. Mas o que eu estou a dizer é que
obrigatoriamente, todo avivamento nascerá de uma voz profética. É o reparador de altar, é o convertedor de corações, é o produtor de arrependimento. Isso vem da voz profética. Vamos lá ao texto, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Começa assim, ó: pregue a palavra, a tempo, fora de tempo, corrige, repreenda e exorta. Como é que é? Corrige. O que deve ter na pregação? Corrige. Mas a igreja moderna interpreta esse texto assim, ó: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue amor, amor e amor. Mas na realidade não está assim. Está dizendo corrige, repreende e exorta. Mas como que a igreja entende? Agora, o que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção é na palavra pregar. Os irmãos tradicionais, eles sabem que a palavra pregar aqui vem da palavra, duas palavras primais gregas, que é querigma e querucho. Qual é a diferença de querigma e querucho? É apenas na aplicação. Por exemplo, querigma significa dar uma boa notícia. Querucho significa dar uma notícia. É igual ao português, dar uma boa notícia e dar uma notícia. Quando Paulo usa o termo pregar, ele não usa a palavra querigma que Jesus usa. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ele está falando ali querigma. Então agora Jesus diz o que devemos pregar. Querigma é dizer o que devemos pregar. Querucho é vai, pregue. Jesus disse: vá e dê boas notícias. Mas Paulo já diz a Timóteo: pregue. Pode deixar congelado o texto. Ele diz assim, ó: pregue. Ou seja, seja uma boa notícia ou uma má notícia. Um exemplo: a Bíblia diz que Jonas caminhava em Nínive a caminho de um dia, e ali ele pregava. Ora, meus irmãos, qual era a pregação de Jonas? Em 40 dias, todo mundo vai morrer. Como se dá essa notícia de forma amorosa no WhatsApp? Amados, quando Jesus fala para os fariseus, filhinhos do diabo, como se diz de forma amorosa? Vós sois filhos do diabo. Ora, Jesus está pregando, Jonas estava pregando, mas não era uma boa notícia. Quando a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, é evidente que ele não foi no inferno para salvar. O Senhor estaria destruindo uma doutrina central que ele mesmo construiu em Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro. Quem está aqui não pode sair, porque há um grande abismo. Ah, mas manda alguém pregar. Não, ele não pode voltar. Eles têm lá quem pregue para eles. Jesus deixou claro que no inferno não tem cruzada evangelística. E nem café da manhã. Então agora Jesus desceria ao inferno para pregar? Não. A palavra Jesus foi ao inferno e pregou é querucho. O que Jesus foi fazer no inferno? O próprio texto sugere que aquele povo foi um povo desobediente a Noé antes do dilúvio. A palavra é querucho. Jesus foi ali e disse: vocês vão para o lago de fogo, vocês estão aqui por isso, por isso, por isso, por isso. Ele foi dar uma péssima notícia. Agora é importante você entender que a palavra querucho, ela originou uma palavra portuguesa que nós usamos bastante, que é arauto. Ou essa palavra vem do latim, arauto. E arauto significa aquele que não muda a mensagem. Veja você que quando a Bíblia usa o termo para João Batista, como para Pedro, quando Pedro se levanta e prega: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados e receba o dom do Espírito Santo, esse termo já era referido a Elias, em 1 de Reis, capítulo 18. Ao espírito profético, aquele que sobe como um arauto, que não muda a mensagem, que vem para reparar os corações, para reparar o altar e trazer o coração do povo de volta para Deus. Esse é o querucho ou querigma.
ele pode tanto dar uma boa notícia, como uma má notícia. Esse é o arauto. É isso que nós chamamos de voz e ministério profético. O ministério profético, ele produz 3 coisas. Eu estou aqui dizendo a você que todo avivamento tem precedência, evidência e frutos. E a precedência de todo avivamento é a voz profética. Pedro se levantou com voz profética quando ele diz: arrependei-vos. Paulo, quando chegou em Éfeso, ele se levantou com voz profética e todos foram cheios do Espírito. Lá estava Filipe em Samaria, até o mago Simão foi batizado. Ele levantou como voz profética. A voz profética, ela não tem filtro. Ela se levanta, e quando a voz profética vier a você, só tem 2 escolhas: ou você se quebranta, ou você se revolta de uma vez. Porque a palavra profética, ou ela quebra corações, ou ela endurece corações. Então Deus envia os seus profetas. Malaquias, capítulo 4, no versículo 2, quando vai profetizar. Capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ainda é um texto sobre João. O livro inteiro de Malaquias é sobre avivamento. A primeira coisa que Deus faz precedente a um avivamento é preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Então, o esperar por avivamento sem preparar o caminho do Senhor é atravessar o carro na frente dos bois. Então esses mensageiros, ou esse mensageiro, é a voz profética que prepara o caminho do Senhor, que quebranta o coração, que leva o povo a se arrepender, que leva o povo a buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Vê? Mas quem leva a essa fase de se humilhar, orar, buscar a minha face e converter, é o espírito profético de Elias. A voz do que clama, que converte o coração dos pais aos filhos. Isso é a precedência de todo avivamento. Eu não quero saber a cor da sua igreja. Eu quero saber a cor do seu coração. Eu nem quero saber se a sua igreja é church, se é igreja, se é congregação, eu quero saber do fogo. Então deixe-me te dizer, eu não quero saber se aquele pastor ali usa terno, ou usa jeans, ou usa tênis. Isso pouco importa para Deus. Eu não quero saber se o louvor é entrosado, se não é. Eu quero saber se há paixão. O que impressiona os homens não é o que impressiona a Deus. Preste muita atenção nisso. Todo avivamento pode ter cara de igreja, jeito de igreja, CNPJ de igreja, pode ter cara de avivamento, gente chorando. Eu vi aí um cara aí, ó, se chama Tony Robbins, está na Netflix. É um cara que não é crente nem nada. Se você assiste ele na Netflix, ele é o papa dos coach. Parece que você está no encontro com Deus. As pessoas choram, se emocionam. É um encontro com Deus sem Deus. É isso que se virou em alguns lugares. É ter um lugar em que Deus deveria estar, mas tem todos menos Deus. É um avivamento sem fogo. Não há nada pior para um avivamento do que aquilo que se parece com um. Por isso que a maneira de identificarmos um avivamento são esses passos. Primeiro deles, a precedência. Todo avivamento nasce de uma voz profética. E a voz profética gera 3 coisas dentro de você. Primeiro, arrependimento. Qualquer avivamento que não veio de arrependimento não é avivamento. Arrependimento é o primeiro processo necessário para produzir ou para vir um grande avivamento. Arrependimento gera avivamento. Porque o arrependimento é justamente o que Elias fez. Cheguem-se aqui,
reparem o altar, consertem as suas vidas. Abandone o ímpio o seu mau caminho, o adúltero o adultério, o mentiroso deixa de mentir, quem pecava se arrependa para a esposa. Minha esposa e eu estávamos em novembro pregando no interior de São Paulo, e no meio da mensagem, uma pessoa foi lá, pegou uma bacia cheia de água e colocou aos pés do pastor. E quando você fala de água, agora lavar pés, já dá frio só de pensar, né? Mas lá é verão. E tirou a meia do pastor e começou a pedir perdão. Pastor, eu pequei, eu falo mal de você. E eu estava pregando. Daqui um pouco o outro foi lá e pegou uma outra bacia e foi na esposa e começou a lavar os pés da esposa. Olha, eu sou adúltero, eu não sei o quê, mas eu me arrependo. Daqui um pouco o outro foi lá, um jovem foi no pai. Olha, eu falo que vou para a escola. E começou daqui um pouco a haver centenas. Eu parei de pregar. Centenas de pessoas estavam lavando os pés uns dos outros, reconhecendo os seus pecados e se arrependendo. Sabe, foi uma conversão. Aqueles que estavam ali que não eram crentes começaram a chorar, sem entender muito, e foram à frente entregando a vida a Jesus. Em 1994, em Brownsville, Pensacola, um evangelista chamado Steve Hill foi ali para fazer 3 dias de conferência. Eram 3 dias de conferência. Ele só saiu de Brownsville 7 anos depois que 5 milhões de pessoas passou naquele lugar. Eram cultos 24 horas em Pensacola. Sabe qual foi a mensagem inicial dele? Que era para 3 dias. O Senhor nos chama ao arrependimento. 7 anos depois, foi quando ele saiu de Brownsville. Assim também foi em Toronto. Foi 12 anos, era para ser 2 dias de culto. Foi 12 anos. Assim foi na Rua Azusa. E a grande característica de todos os avivamentos começa com um povo entendendo que precisam abandonar seus maus caminhos. Por isso que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Não é possível que nós não percebemos ainda que tudo isso que estamos vivendo nesses 2 anos é um anzol para o Senhor nos trazer a Ele. Mas os obstinados, os orgulhosos são também cegos. Eu estava dizendo que eu estava pregando numa igreja e uma irmã chegou em mim e disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu acho que eu estou endemoniada. Irmão, se alguém pensar que você está endemoniado, é triste. Mas se você pensar que você está endemoniado, é grave. Eu olhei para a irmã e disse: o que te levou a pensar que você está endemoniada? Ela falou: pastor, o diabo atrapalha a minha vida. Tudo na minha vida dá errado. Nada dá certo. Então você acha que é o diabo? Eu acho que é o demônio. Falei: irmã, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui alguns dias. No 3º dia, eu vou orar de hoje até 3 dias. Se Deus me falar algo, eu falo com você. Passou. No 3º dia, depois de muito tempo, eu ouvi uma voz do Senhor dizendo: pare de orar. Não é o diabo que atrapalha a vida dela, sou eu. Falei: credo. Como assim? Sou eu que estou atrapalhando a vida dela? Falei: quem está falando? Eu nunca ouvi falar isso de Deus. Como assim Deus atrapalhar a vida de alguém? Pois eu vou te dizer: eu dou graça aos humildes e resisto aos soberbos. Quando eu fui ver na Bíblia o que significa resistir ali, é atrapalho a vida do soberbo. É assustador. Aí eu fui na irmã. Falei: irmã, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que você não está endemoniada. E o diabo não está atrapalhando a sua vida. Ela: uau! Falei: calma, irmã, essa é a notícia boa. A notícia má é pior do que a notícia boa. Porque quem me dera se fosse o diabo te atrapalhando, eu expulsava, você estava liberta. Só quer dizer que quem está te atrapalhando é Deus. O senhor está louco? Falei: não estou não. Deus disse que você pode orar 10 horas, 5 horas, 1 hora, 24 horas, Ele não vai te ouvir.
Não importa o tempo de oração que tem um orgulhoso, essa oração simplesmente não é ouvida. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Pior, ele atrapalha. Significa que tudo que um crente orgulhoso faz, Deus desfaz. Tudo que ele desfaz, Deus faz. Deus não suporta gente obstinada. E a falta de oração, a falta de paixão por Senhor é o maior sintoma de orgulho que uma pessoa pode ter. Gente, de frieza espiritual é o maior desprezo que um crente pode ter ao Espírito Santo. Então o avivamento não pega em corações de pedra. Pedra não pega fogo. Por isso que a mensagem profética ela vem ou para quebrar o coração ou para endurecê-lo de vez. Você entende o que eu estou falando? Então a primeira coisa que a voz profética gera é arrependimento. A segunda é santidade. Todo avivamento terá mover de arrependimento. Gente, o pai se convertendo para o filho para o pai, a esposa para o marido para a esposa, o membro da igreja se converte para o pastor para o membro, o irmão que não fala com outro irmão, vai passar um amigo. Então as pessoas começam a se arrepender uns para os outros e principalmente para Deus. Estávamos no interior do Paraná. 3 dias depois da conferência, os pais começaram a receber cestas e presentes dos filhos. Os pais se assustaram. Porque agora filhos confessando coisas que eles nunca imaginaram. Todo pai pensa que é pai de anjinho. Nenhum pai, eu vou dizer nenhuma mãe. A maioria das mães não vê chifre nos filhos. Muito menos pelo de cobra. Mas quem dera se tratássemos os nossos filhos como Deus nos trata. Não teríamos filhos demônios. Não é fácil, mas é necessário. Como estava dizendo o pastor Cício, nós temos uma outra escola. O pastor Cício disse uma frase que eu não vou repetir, que ela é tão comprida e tão inteligente que não consigo repetir, depois ele diz. Mas preste muita atenção. O avivamento necessariamente ele produz arrependimento, isso é precedente. Santidade e, em terceiro lugar, um mover de oração. Eu não conheço avivamento que não nasceu de grupos que oravam. Ah, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Não tem como o Espírito Santo descer sem antes ter alguém orando por isso. Então, a precedência de um avivamento são 3 coisas. Eu não acredito em avivamento que pecador não se arrepende. A Bíblia diz que as multidões iam ao deserto para serem batizadas por João, mas hoje batismo não é o suficiente. Hoje tem gente que nem sabe por que está se batizando. Mas João não dizia só para as pessoas se batizar, ele dizia: raça de víboras, se batizem. Se você disser isso hoje, a não ser que o Espírito Santo esteja na sua boca, você tem que sair de lá escoltado. Então eu posso dizer, se batize que Deus vai mudar a sua família, seu marido vai voltar para casa, muitos vão se batizar, você vai ficar rico se você se batizar, você vai batizar. Agora eu posso dizer, raça de víbora, se batize, é meio arriscado. Então o avivamento, ele precede de arrependimento, de santidade e vida de oração. Deus não tem nada com quem não ora, porque quem não ora não tem nada com Deus. Quem não ora não sente saudade de falar com Deus. O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. Satanás não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Ele tem medo quando eu entro no quarto para orar. Agora, depois dessas precedências, que isso precede avivamento, santidade, arrependimento e oração, que é produzido de voz profética.
ministério profético. Agora tem a diferença dos dons proféticos. Olha que coisa interessante. Apesar de Paulo usar o termo pregar como profetizar no singular, ele usa outro termo quando ele vai falar dos dons. Você quer ver? 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, que agora a palavra usada por Paulo já não é mais querucho. Segui o amor e procurai com zelo os... Agora olha o termo, principalmente que profetizeis. Preste muita atenção. Você já ouviu algum tradicional dizer que profecia é pregar? É também, mas não só isso. Profecia no singular é o ato e o ofício do arauto, pregar. Profecias no plural são todos os dons do Espírito. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito desprezando as, ou os dons, ou as manifestações. E ele usa o termo ali, as, no plural, profecias. É de onde surgiu a palavra profeteus. E nós usávamos, nós não, porque eu sou nascido há 41 anos, mas antigamente usavam-se o termo profetismos, no plural, e não dons. Porque a palavra profetismos vem da palavra profeteus, e profeteus significa prescrutar, vidente, revelar por inspiração divina, prever futuro, revelar segredos dos corações. Você quer ver como que o que Paulo usa aqui é diferente do ato e ofício da pregação? Verso 25, por favor. Verso 25 desse capítulo. Olha como que é revelar segredos dos corações. Vamos lá. Tornando-lhe, vamos lá? Manifesto os segredos do coração. Aquele que tem o coração manifesto, revelado o segredo do coração, prostrará com a face em terra, adorará a Deus, dizendo que Deus está com ele. Esses dias, deixa congelado esse texto, um irmão muito questionador disse, olha, eu quero que o senhor me diga o que tem num culto, porque esse culto aqui tem dança, esse culto aqui tem música, mas culto para mim é pregação. Falei, também. Irmão, eu tenho 1.500 alunos no nosso instituto. Eu tenho dezenas de livros escritos. Eu amo pregar, e quem prega sabe que vira um vício. Gente, pregar é bom demais. Mas dizer que só pregação é culto é nunca ler a Bíblia. Normalmente quem diz isso não gosta, não crê e não tem fé para as manifestações do Espírito. Mas Paulo diz o que é culto e o que tem que ter num culto. Quem quer ler comigo? Olha o verso 26. Vamos ler todos em voz alta. Vai lá. Que fazeis, pois, irmãos, o que é um culto? Quando vos reunir, um tenha louvor, outro pregação, outro dons, outro dons e outro dons. Paulo está dizendo que um culto cheio do Espírito Santo, ele tem louvor, ele tem pregação, mas ele é recheado de evidências proféticas. É necessário que um culto não falte evidências proféticas, que são os profetismos do Espírito. Veja, não estou aqui rogando que falar em língua é avivamento, não, mas eu estou dizendo que é evidência. A precedência é outra coisa. Eu não estou aqui dizendo que cura é avivamento, não, mas é evidência. Eu não estou aqui dizendo que gente chorando, gente profetizando e tendo visões, não, são evidências. Por isso que avivamento tem precedência, evidência e frutos. Quando você vai no livro de Atos, no capítulo 2, você tem tudo isso. Você tem as precedências, o povo se arrepende, os apóstolos oram para o Espírito Santo descer, depois que o Espírito Santo desce, você tem os frutos. O coxo no outro dia anda, depois a multidão se arrepende, e são frutos. Gente sendo batizada, gente se convertendo, milagres acontecendo, mortos ressuscitando, é frutos. E pelo fruto conhece a árvore. E o que são as evidências? São todos os profetismos, as manifestações do Espírito. Mas por que temos as evidências? Vou te explicar. Deus não está nem aí para essas evidências. Orar em línguas não converte Deus, e nenhuma pregação sua fará Deus se arrepender. A nossa pregação não é para Deus.
Por isso que eu digo que oração atinge a eternidade, pregação atinge um temporal, oração atinge o coração de Deus, a pregação o coração dos homens. Eu não prego para Deus, eu oro para Deus. E a pregação é tão importante que Deus pôs a oração antes dela. Atos 6:4, quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vê? Mas por que Deus pôs precedência separado de frutos? Te explico. Deus olha o meu coração, mas o mundo não quer saber se eu estou arrependido, o mundo não quer saber da sua santidade, o mundo não quer saber do seu caráter, o mundo quer pão. Então agora o mundo vem a mim e vê que os paralíticos andam. Quando João foi questionar o ministério evangelístico de Jesus, Jesus não disse, eu sou o verbo de Deus. Ele disse, diga para João que os paralíticos andam, que os cegos enxergam. Ele está falando de evidências. O mundo vai olhar para mim e quer pão, e o pão que eu tenho para ele é, não tenho prata e não tenho ouro. Levanta e anda. Isso são evidências. Deus pôs em nós as evidências para que o incrédulo creia e chancele o meu ministério profético. Então os mortos ressuscitam, então os paralíticos andam, então os cegos enxergam, então há segredos de corações revelados. Deixe-me te dizer, os mortos para ressuscitar dessa geração está na sua mão. Você tem as evidências para esse tempo. É nesse tempo que Deus vai te usar para levantar os paralíticos. É nesse tempo que Deus vai te usar para curar os cegos. São evidências para incrédulos e não para Deus. Você entende o que eu disse? Evidências. Agora, pastor, as precedências dos avivamentos são iguais de Atos? Podemos ver um pouco na história. Eu sugeriria que você levasse os nossos livros. Eu tenho Avivamento à Maneira de Deus, A Obra do Espírito Santo e O Último Avivamento. Depois você vai ter oportunidade disso. Agora veja bem, como nós sabemos que o avivamento da Rua Azusa, de Brownsville, de John Wesley, de Finney, de Moody, são igual de Atos? Porque toda a história que eu leio, todos têm as mesmas evidências. Por exemplo, em Atos, diz a Bíblia que os apóstolos oravam em línguas e 17 nações entendiam no seu idioma. Agora veja bem, ali não diz que eles falaram idiomas, diz que eles ouviram idiomas. Sabe o que é poderoso nisso? Eles oraram uma língua de fogo, mas tinha 17 nações ali envolvidas. Árabes, egípcios, olha. E um dia eu me perguntei, como que Pedro converteu 5.000 pessoas se tinham no mínimo 17 idiomas? Pedro era um pescador. Mal sabia escrever. Como que aquela multidão se converteu? Em Atos, no capítulo 2, você vê, não somos nós medos, persas, elemitas, árabes, cretenses, romanos, judeus, eram 18 nações. Como que 5.000 se converteram ouvindo um homem pregar em um só idioma? Eu estava pregando no Peru, irmãos, e a coisa foi tão poderosa no período dessa pandemia, que eu preguei em países que tinham lockdown até de supermercado, e o governo autorizou a conferência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se isso não é obra de Deus, é o quê? Quando nós chegamos no Peru, com autorização do governo, o espaço foi o governo que cedeu, 30 minutos antes, o povo chegando, o governo fechou. Não vai ter o evento. Eu estava no hotel, falei, não, Senhor, eu não posso admitir isso. O Senhor me mandou aqui. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Tudo lockdown. Mas a esposa do homem era igual a esposa de... O cara que lavou a mão, deu branco agora. Isso é Covid, gente, que deu. Quem pega Pilatos. Ela era convertida. E Deus falou assim, fala com a mulher do homem. Irmão, a mulher do homem falou, diga que eu vim aqui para prosperar essa nação. A mulher convenceu o marido, ele abriu as portas. Foram 3 dias de conferência.
E aconteceu tantas coisas naquele lugar que me deixou assim, abismado. Uma delas, eu estava pregando, não sei se era no último dia, de repente uma jovem, como se diz aqui, uma miúda de 4 anos de idade veio e começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. E eu valorizo tanto esse profetismo. E você precisa valorizá-lo para você entender isso. E ela começou a profetizar, ficou uns 10 minutos e eu calado. Ora, uma criança de 4 anos profetizando já é tremendo. De repente levantou um homem enorme e veio à frente. Um homem brancão enorme. A mulher veio junto. Esse homem começou a falar em russo. E agora ficou bonito. E a mulher dele começou a interpretá-lo. E a mulher disse, ele quer aceitar Jesus agora. Falei, mas ele entende o que eu preguei em espanhol. Ela disse, ele não fala espanhol. Então como é que ele está aceitando Jesus? Porque tudo que o senhor pregou, a menina agora, em 10 minutos, disse para ele. Falei, mas ela não está falando em russo. Ela estava orando em línguas. Mas como que o Espírito Santo interpretou? Eu estava indo pregar em um país da Ásia, dentro do voo da Emirates, sentou uma turca. E agora veio a palavra, pregue. Eu olhei para ela, do you speak English? No. Spanish? No. Deve falar em português. Muito menos. Falei, tá bom agora, não fala inglês, não fala espanhol, não fala em português, vou pregar como? Eu só ouvi a voz, abra a boca que eu coloco as palavras. Como que 5.000 pessoas se converteram em Atos, se não foi o Espírito Santo interpretando aquela oração em línguas? Agora aquela menina estava orando em línguas e disse para aquele russo tudo o que foi pregado. Em 2 minutos dentro do voo, a mulher em lágrimas aceitou Jesus. Então agora eu estou pregando em Miami, vem um pastor das Filipinas. Ele organiza, ele pastoreia lá dezenas de igrejas, eu acho que na Filipinas mais de 18, e na Índia, acho que eu entendi, mais de 10 aproximadamente. Ele não fala nem espanhol e nem português, mas eu estava orando em línguas, e eu gosto de orar uns 10 minutos em línguas antes dos cultos, e ele, a hora que eu estava orando em línguas, ele disse, ele ouviu, entendeu na oração em línguas, vai a Miami, porque o pastor Hernani estará lá, e eu tenho algo para fazer na sua vida. Então agora eu estou em Miami, e vem ele, a esposa, um discípulo e o esposo, e vem uma intérprete e diz, eu vim, porque Deus me mandou vir, sabendo que você estaria em Miami. Falei, como que você entendeu? Você fala em português? Não. Fala espanhol? Não. Eu falei com você em inglês? Falou. Falei, não. Onde você ouviu? Nesse vídeo. Eu estava pregando na minha igreja, em português. Ele abriu o vídeo. Ó, aqui, ó. Desse minuto, só está falando inglês. Falei, não. Eu estou orando em línguas. Ele é em inglês. Falei, não. Ali tinha uma pastora da Coreia, que eu orei em línguas e ela entendeu em coreano. Você sabe o que aconteceu na Rua Azusa? Te conto. Quando o avivamento veio em 1906, um avivamento entre os escravos, foi uma mulher da Coreia, lá no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Um ex-escravo levantou, orou em línguas com essa mulher. Ela entendeu em coreano e a profecia dizia, volta para a Coreia, que eu vou te dar 1,5 milhão de almas. A metade da vida dela, ela não ganhou nenhuma alma. Quando ela já estava velha, ela ganhou uma alma. E ela foi questionar, Senhor, será que aquela profecia da Rua Azusa foi falsa? Eu já estou velha, como é que eu vou ganhar 1,5 milhão de almas? Bom, ela morreu com essa única alma que ela ganhou. E como é que fica a profecia? A profecia seria falsa, se a alma que ela ganhou não fosse Paul David Yong-cho, que ganhou 1,5 milhão de almas. 2 missionários vieram da Suécia à Rua Azusa para investigar o avivamento. Daniel Berg e Gunavir não criam em nada, com a cadernetinha. Teve um dia que no avivamento lá, o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo, porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo, mas não tinha fogo. Tinha fogo, mas não fogo.
E uma das vezes que foi a equipe do Corpo de Bombeiro, entrou e foram cheios do Espírito e não voltaram mais. E aí esses dois missionários batistas suecos, um olhou para o outro e falou: olha, vou saber de uma coisa, Daniel Berg, vamos embora, porque isso aqui é coisa de louco. Até os mendigos em Los Angeles estavam orando em línguas. Na noite que precedia a sua volta para a Suécia, Daniel Berg acorda e Gunavir estava pulando na cama assim, Daniel Berg, ele vai acordar, e recebe também. Aí eles vão lá no William Seymour, olha, a gente não vai mais embora. No culto que precedeu essa evidência tão profética, um ex-escravo se levantou e disse, em línguas, vai para Belém do Pará. E eu vou dar a vocês mais de 30 milhões de almas. Eles eram solteiros, nunca mais voltaram para a Suécia e foram para Belém do Pará. Quando eles chegaram em Belém do Pará, a porar em Belém do Pará, veio um nativo falar com eles. Quando o nativo veio falar com eles, isso está no diário chamado Diário de Gunavir. Quando o nativo veio falar com ele, Gunavir olhou para Daniel Berg e disse, o cara está falando a língua que a gente ouvia lá na Rua Azusa. E na Rua Azusa orava em línguas, mas eles entenderam em português. Nessa época, todas as igrejas no Brasil não falavam em português. Metodista em inglês, presbiteriano em francês, católico em latim. Sabe qual foi a primeira igreja a pregar e fazer culto em português? 2 suecos que aprenderam em português com o Espírito Santo. E agora milagres acontecem. Prodígios acontecem, nós estamos falando de evidências, não de precedências. Todo coração que deixou de ser pedra e virou carne, vai viver grandes evidências do Espírito Santo. Irmão, eu estou aqui para te dizer que nós estamos prestes a viver o nosso Pentecoste, nós estamos prestes a viver o nosso avivamento, nós estamos no limite da necessidade de um avivamento, e eu quero que você tenha essa expectativa. Talabacasto, pode pôr o fundo musical, aquele que eu pedi. Por isso que muitas vezes, quando você abre a boca e começa a orar em línguas, o intérprete dela é o Espírito Santo. A uns ele revela um segredo do coração, a outros ele revela uma doença, a outros ele prega o que você está pregando. Por isso que oração em línguas na Bíblia é alto. Porque você nunca sabe que quem está ouvindo alguma coisa, é o Espírito Santo, que interpreta do jeito dele essa grande evidência. Mas eu estou falando da oração em línguas. Eu estou falando de várias evidências. Nós estamos no nascedouro de uma erupção do Espírito. Mas eu aprendi que, em Isaías 44, que a chuva só vem se a terra clamar. E a terra seca tem que chamar pela chuva. Quem aqui quer um poderoso avivamento? Mas para quem quer um poderoso avivamento, eu acho que você está muito comportado. Tem que haver desespero em nossos corações por um grande e poderoso despertar do Espírito. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Vamos, abre a boca e começa a profetizar. Aumenta a música. Mas isso tem que ser alto. Aonde estão os profetismos aqui? Todo mundo orando em línguas agora. Mais alto. Mais alto. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome.
tem que haver desespero em seu coração por avivamento. Tem que haver desespero em seu coração por avivamento. Ei, você já nem deveria estar sentado mais, você deveria estar fazendo algo que não fosse confortável. Se joga nas águas profundas e começa a profetizar, fica em pé, venha no altar, dobra o joelho, vai, faça alguma coisa. Vamos, começa a profetizar. Todos que oram em línguas, comecem a orar em línguas agora. Saia do seu lugar, vamos, saia do seu lugar. Mova-se, 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 profeta.